No laboratório do Dr. Conroy estava sendo criado um gigante de aço que o filho do brilhante cientista ajudava a construir. Essa incrível invenção foi criada para ter alma e coração e um brilho na mente que o faz parecer realmente estar vivo. Usando um anel especial, o garoto Bob ativa esse poderoso robô para lutar pela justiça. Então juntos a dupla vai enfrentar os mais terríveis vilões, sempre com coragem e inteligência. Prepare-se agora para as aventuras de Bob Conroy e Frankenstein Jr. Fala nerds, eu sou o Tio Shazam e nesse vídeo vamos conhecer Frankenstein Jr. Mas não vá você, meu jovem gafanhoto, pensar que é sobre o filho da aterrorizante figura dos clássicos de terror. Pois na verdade vamos conhecer o personagem que foi criado pelos estúdios Hanna-Barbera, misturando a aparência da criatura monstruosa com a de um herói, para criar esse super robô que é um defensor da justiça em uma série animada. Inclusive tem quem o compare a um certo robôzão do Tokusatsu, que até possui certas semelhanças, mas será que realmente há alguma relação entre eles? Vamos conhecer melhor sobre essa história e outras curiosidades desse nostálgico personagem? Mas antes eu vou pedir pra você largar seu dedão heróico naquele like maneiro. E se você curte esse tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito no canal do Tio Shazam Nerd, o que você está esperando, meu jovem gafanhoto? Inscreva-se e também badale o sininho para não perder as notificações dos novos vídeos. Agora vamos a Frankenstein Jr. Frankenstein, no clássico romance de Mary Shelley, conta a história de uma criatura gerada com uma experiência que desafiava as leis da natureza e de maneira sombria e macabra, pois o genial cientista Victor Frankenstein reuniu partes de cadáveres e deu vida a essa criação que, apesar de tudo, era inteligente e possuía uma natureza reflexiva, mas a mera existência dele perturbava a sociedade, que o rejeitou e o perseguiu, tornando uma das figuras trágicas mais marcantes da literatura. Curiosamente, no livro ele não tinha um nome específico, mas com o passar do tempo ficou popularmente conhecido pelo sobrenome do próprio criador, Frankenstein. Já a monstruosa aparência tão icônica nos dias de hoje também não veio da obra original, mas sim das adaptações cinematográficas, em que os maquiadores deram a forma aterrorizante presente nos clássicos filmes de terror, inclusive ganhando os parafusos no pescoço, o que o deixaram com uma imagem tão marcante que serviu de inspiração em inúmeras obras e personagens ao longo dos anos. Um dos estúdios que se inspirou nessa clássica figura aterrorizante foi Hanna-Barbera, conhecido por produzirem sucessos como Zé Colmeia, Os Flintstones e Johnny Quest, como estavam expandindo o catálogo de animação apostando em super-heróis no intuito de atrair a audiência do público jovem. Assim usaram a aparência marcante desse clássico monstro dos filmes de terror, mas o transformando em um robô que seria um gigante defensor da justiça, com direito a capa e símbolo no peito. E assim estreava nas telinhas americanas em 10 de setembro de 1966 a animação de Frankenstein Jr., sendo parte de um programa com um formato curioso, pois era dividido. Primeiro exibiam as aventuras desse robozão, para depois passar a história dos Impossíveis, uma banda de rock formada por 3 integrantes que secretamente se transformavam para usar os poderes no combate ao crime. E apesar dessas duas séries compartilharem o mesmo programa, não tinham qualquer conexão entre si. A história de Frankenstein Jr. gira em torno dessa criação feita pelo brilhante e renomado Professor Conroy, um gênio cientista que equipou muito bem esse robô, o capacitando com uma grande resistência e super força, além da habilidade de voar, lembrando até um outro super-herói. E ele ficava guardado em uma base secreta de alta tecnologia, onde o professor monitorava qualquer ameaça que pudesse surgir. Não há lugar para se esconder de Frankenstein Jr. Mas apesar de toda a genialidade do doutor, ele parece ter sido negligente na construção do sistema de Frankenstein Jr. e também no cuidado com Buzz Conroy, o filho dele, que foi renomeado no Brasil como Bob. Apesar de ser um pequeno gênio de se utilizar de um anel especial, que até mesmo a longa distâncias podia despertar, se comunicar e controlar esse incrível robô, que ainda era equipado com uma avançadíssima inteligência artificial. Olá, Bob. O menino gênio se tornou um grande amigo da própria criação, a qual costumava chamar carinhosamente de Frank, e sempre saíam para encarar os desafios com o garoto pendurado no ombro dele, parecendo até um papagaio de pirata, pois era ali que se tinha acesso a um painel de botões localizado na nuca desse robô, que permitia ativar algum dos diversos dispositivos do qual era equipado, para assim atacar, se defender ou mesmo resgatar alguém em perigo.
Uau! Ainda bem que o inventamos! E curiosamente, a pessoa que ele mais teve que resgatar foi justamente o garoto Bob. Frankenstein Júnior! Eu estou em perigo! Está bem, Bob. Estarei aí num segundo. Isso aconteceu muito por conta do menino estar sempre exposto nas batalhas, e mesmo que Frank fizesse de tudo para protegê-lo, acabava sobrando para o garoto, já que durante as lutas estava do lado do robozão, e os desafios que eles encararam eram provocados pelos inimigos, dos quais a maioria foram cientistas malucos que tinham alguma aterrorizante invenção, pronto para tentar derrotar os heróis e conquistar o mundo. Eureka! Afinal, criei uma força poderosa bastante para a conquista do mundo. Desta vez, nem mesmo o professor Conway e seu herói filho Bob conseguirão me impedir. Mas quem sempre vencia as batalhas era Frankenstein Jr., inclusive conquistando também os telespectadores, principalmente o público infantil, que muito assistia às aventuras dele, se imaginando no lugar do garoto Bob controlando Frank, mostrando como era querido, mesmo tendo alguns fãs que reclamassem da simplicidade da animação. No entanto, infelizmente, com apenas 18 episódios, ele teve que ser desligado da programação. Bons sonhos, Frank! Por hoje você está desligado! Pois encarou o pior inimigo que podia enfrentar, um grupo que achou o desenho violento por demais e pressionaram tanto que conseguiram derrotar, já que a série acabou sendo cancelada. Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês! Infelizmente, nas telinhas ele não teve continuação, remakes ou crossovers, tampouco apareceu nas telonas dos cinemas, apenas surgiu em pequenas participações em outras animações da produtora e sem ter grande destaque. No entanto, nas páginas dos quadrinhos, ele surgiu numa minissérie produzida pela DC Comics, que reuniu vários heróis lendários do universo de Hanna-Barbera, que se juntaram para enfrentar uma grande ameaça, mostrando que ele ainda tinha força e coração para defender o mundo. Já no Brasil, a galera se ligou bastante nas aventuras dele, que obteve uma boa recepção, especialmente entre os anos 80 e 90, quando foi exibido por diversas emissoras como SBT, Bandeirantes e antiga extinta Rede Manchete. Atualmente desconheço de alguma emissora que ainda exiba esse desenho, ficando apenas na memória dos saudosos fãs que tiveram o prazer de assisti-lo. E você, também teve o prazer de assistir Frankenstein Jr.? Curioso é que essa história de um garoto através do anel controlar um gigante de aço todo equipado para encarar os terríveis vilões lembra muito um certo clássico do Tokusatsu. Estou me referindo a Robô Gigante, onde também tem um menino que comanda uma criação colossal mecanizada, só que o faz através de um relógio. Apesar das semelhanças entre eles nos darem a nítida impressão de que uma obra serviu de inspiração para a criação da outra, a verdade é que não existe nada que confirme alguma relação entre eles. E Frankenstein Jr. surgiu nas telinhas americanas aproximadamente um ano antes do robozão dar as caras na Terra do Sol Nascente, e quem serviu de influência para a criação desse tokusatsu foi um outro personagem nipônico, o qual você pode descobrir quem é, e também conhecer a história e outras curiosidades sobre o robô gigante, assistindo ao vídeo especial em que preparei sobre ele. Aproveite e seja um herói do canal, deixando aquele like maneiro. Até o próximo vídeo! Shazam.